Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Eu vou falar, alguns irmãos podem vir para frente, irmã Sirlene, irmão Fernando, Juscelino. Pode sentar aqui bem na frente, que a gente vai precisar das participações. Queridos, a gente hoje vai começar e terminar a lição 15, é a última lição sobre dons. Então a gente começou lá atrás, né, com os princípios bíblicos que regem os dons, que estão por trás deles, e a gente viu a necessidade da disciplina, né, espiritual, que é a oração, né, que é a leitura da palavra, o jejum em alguns momentos, né, e depois a gente veio caminhando aí nos dons. Hoje a gente fala sobre os dons de sinais. Quais são os dons de sinais, queridos? Todo mundo não, por favor, sem conflito, confusão, de cada vez. Cura. Pode olhar a revista. Cura, dom de línguas e milagres, né? E antes da gente fazer a nossa leitura básica, né, do texto base, vamos começar orando. Irmão Sérgio, nos eleve a oração, por gentileza. O Senhor abra as nossas mentes para a gente entender, né? Senhor Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado. Vamos aprender a tua palavra mais e mais. Tudo que a nossa igreja recebe, seja da tua parte e não da delas. Senhor, este momento é maravilhoso para a igreja poderemos aprender tudo que o Senhor tem ordenado desde o início. Então, queridos, a revista começa assim, ó. Sobre esses dons de sinais. Vamos começar a pensar o que a gente tem visto por aí. Aí, aqui a gente tem algumas perguntas. A primeira delas diz assim: o que vocês acham das pessoas que vão para a televisão, para os ginásios e teatros, realizar grandes eventos de cura? A gente tem visto isso quando a gente está lá sapeando os canais na TV, por exemplo, na internet, né? Outra perguntinha: como vocês analisam a humildade destas pessoas? Quem está ali curando? Quem está fazendo ali um milagre? E aí eu abro um parênteses, se há milagre de fato, né? Outra pergunta: Deus dá os dons para que as pessoas se gloriem deles e façam disso um objeto de promoção pessoal? Né? Aí, ó, a introdução diz o seguinte: tomemos como ilustração do que chamamos sinal a imagem produzida pela primeira claridade da manhã. Eu levanto bem cedo, irmãos, 4h30 mais ou menos, eu estou começando a acordar até assim que eu levanto. Então eu vejo ali aquela transição da noite para o dia. E a revista, ela pede para a gente fazer essa comparação, os dons de sinais como sendo o dia clareando, né? Aquela luz que vem no nascer do dia. O crente que recebe a capacidade de Deus para exercer o dom de cura, de milagres ou falar em outras línguas, ele deve ter nestes exercícios o objetivo único e exclusivo de sinalizar o poder de Deus por meio do feito a ser realizado, de que aquele que é maior que a claridade do dia está produzindo. Então, se a gente vê uma noite virar dia e naquela singela imagem a gente tem ali um tiquinho da expressão do poder de Deus, imagine o que Deus não é capaz de fazer. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: curas, línguas e milagres são válidos para o dia de hoje? Como é que a gente vê esses dons?
Estão na Bíblia ou não estão? Sim, estão. Há alguma coisa que é impossível para Deus? Não, não há nada que é impossível. E eu fico pensando, assim, só em línguas oficiais. A gente depois vai entrar, vai falar um pouquinho de línguas, a gente tem aqui um irmãozinho específico para isso. Mas línguas oficiais, existem 7.000 línguas no mundo, fora os dialetos. Quando a gente fala de línguas no sentido idioma, né? Línguas faladas por homens. Então, queridos, se a gente olha lá para a igreja primitiva, a gente começa a pensar ali na quantidade de dialetos que tinha naquele momento, e tinha alguma FISC, CNA e tantas outras, né, que davam curso de inglês, espanhol e tudo que a gente vê hoje. A realidade era completamente diferente, né, muito diferente. Então, coisas para a gente começar a meditar e a pensar que Deus, Ele capacita seu povo sim, e Deus é um Deus que Ele abençoa, mas que a gente tem que tomar muito cuidado para que tudo que Ele nos entrega não seja para nós mesmos, porque aí perde todo o objetivo, né? Perde todo o foco e toda a visão. Rodrigo, já colocando para, né, nós vamos entrar aqui nos tópicos, tem 3 características, né, que essa revista nos traz, lembrando qual é o objetivo dos dons. Né? Primeiro, glorificar a Deus, edificação pessoal, né, e para o pleno crescimento da igreja. Então, quando a gente for analisar esses 3 tópicos que aqui está colocado, a gente tem que se perguntar se o que está acontecendo hoje se encaixa nesses 3, né, nesses 3 requisitos, né? Glorificar a Deus, edificação pessoal, e está sendo para o crescimento da igreja. Isso. Na aula passada a gente conversou muito o que o dom faz em mim, né? Então, o que o dom faz em mim? E o que o dom faz através de mim. Eu sou abençoado e eu abençoo, mas o dono de tudo isso não sou eu. A gente é só um canal que nem precisaria ser usado, porque Deus não precisa de nós para nada, mas aprove Ele fazer desta forma, né? Então, isso tem que estar muito claro para a gente. Vamos fazer a leitura do nosso versículo-chave. Está em 1 Coríntios 12, vamos ler do versículo 31, 12, 31 até o 13, 2. São pouquinhos versículos. 1 Coríntios 12, a gente vai ler o 31 e os 2 primeiros versículos do capítulo 13. E a gente reforça, porque a gente tem feito essas leituras, né? E a gente reforça aí na nossa mentalidade o que a palavra do Senhor nos diz. Então, 1 Coríntios 12, vamos ler o 31, 1 e o 2 do capítulo 13. O Dani vai ler para a gente. Pode ler, Dani. Faz a leitura para a gente. Mas faz alto para sair aqui no 12, 31, 13, 1 e 2. 3 versículos seguidos. Então, 12:31, né? 12, 31 e o 13, 1 e 2. Podia ler aqui, né? Eu já sei. Por isso se esforcem para verificar os dons, porém não mostrarão vocês o caminho que é melhor de todos, que é o melhor de todos.
dons, e a gente reforça a ideia de qual que é o dom supremo? O amor. Então, sem amor, e aí a gente viu na aula passada que a gente precisa do amor como dom supremo e que a gente precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E aí a partir disso agora a gente entra nos dons de sinais, sabendo que não importe o que eu faça se não tiver amor, e eu não acreditar, não tiver fé em Deus, então a gente não está no caminho correto. O primeiro tópico que a gente tem é o dom de cura, está em 1 Coríntios 12, 9, que a gente vai ver há outro no mesmo espírito a fé, e há outro no mesmo espírito dons de curar. Então aqui a nossa revista, ela fala para a gente o seguinte, que entendemos através do estudo bíblico que esse dom ele é exercido para restituir ou conceder a saúde física, emocional ou espiritual de uma pessoa pelo poder do Senhor, né? Eu não sei se os irmãos já tiveram alguma experiência nisso. Quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha muita enxaqueca e uma vez eu estava assim bem ruim em casa, eu recebi a visita de um grupo de irmãs e elas oraram. E a minha cabeça foi melhorando, e graças a Deus. Então a gente vê que o Senhor, Ele usa a nossa vida para que a gente abençoe as pessoas. Então, você vai fazer uma visita, uma pessoa não está bem, às vezes a gente deixa de orar, não é verdade? Você está ali, a pessoa te falou que ela está passando por uma necessidade, não importa, porque às vezes a gente pensa, acho que muito no dom de cura. Está com câncer, está com uma doença terminal, está com uma coisa mais específica. E na verdade não é, queridos. Né? Estar com uma dor de cabeça e pedir para o Senhor intervir, às vezes, quantas pessoas às vezes tomam vários remédios e não tem resposta, dependendo da origem da dor de cabeça, não é? Então, se um irmão não acordou bem naquele dia, ele está desanimadíssimo, ele naquele dia parece que a vida dele ele não vai dar certo em nada do que ele, né, venha fazer. Será que não é importante pedir a Deus que cure esse irmão naquele momento, naquela circunstância que ele está vivendo? Então, às vezes, a nossa mentalidade está tão travada, ela está tão fechada em determinadas coisas, que a gente não ora. A gente aconselha muitas vezes, mas não ora. Às vezes no grupo de mulheres da nossa igreja, às vezes a gente vê alguém colocando alguma situação e em seguida uma irmã orando e colocando no grupo. Glória a Deus. Então, quando a gente viu aqui que procurar com zelo os melhores dons, não perca a oportunidade de fazer aquilo que Deus está colocando na sua mão naquele momento. Não perca. Então, uma pessoa comunicou alguma coisa para você, não importa se é físico, se é emocional, dores da alma, queridos. Quem não tem dores da alma? Não tem dias que a gente não se sente amado, não se sente bem-vindo, não se sente querido, se sente colocado de lado, e isso não machuca tanto a gente? Deus entrega para os filhos dele essa bênção de um poder cuidar do outro, né? Às vezes a gente lembra do versículo que fala que a gente deve suportar, mas esse suporte no sentido de eu não te aguento, mas eu vou aguentar ficar do teu lado. E na verdade não é esse sentido. É como essa caixa aqui, ó, o suporte que sustenta a caixa. Para todos se manterem em pé. Para todos. Então a minha preocupação é que meu irmão fique bem, que ele esteja bem. E se a gente tiver essa preocupação, a gente vai incluir o dom de cura e vai buscar o dom de cura. Porque a gente não vai ter aquela mentalidade daquela doença terminal. Nossa, tá lá nos últimos dias na UTI, eu vou lá orar. Não, é muito mais amplo do que isso. Você tá ali no WhatsApp, o irmão dormiu, não dormiu, ou dormiu pouco, ou surgiu um problema, enfim, o banco ligou, disse que aconteceu alguma coisa lá, tomou um golpe, não sei, irmãos.
o emocional foi abalado, o físico foi abalado. Eu não sei quanto aos irmãos, mas dependendo do estresse que eu passar, isso vai refletir numa condição de falta de saúde. Às vezes mexe tanto na parte imunológica do corpo da gente que a gente fica doente por conta de um estresse. Então, a gente não precisa exercitar esse tipo de cura? Muito mais, né? E às vezes a gente olha para o dom como uma coisa tão distante da gente. Eu ter palavra de sabedoria, ter conhecimento. Eu, sim, somos povo de Deus. Mas cura? Cura é aquilo que faz lá na televisão, que a pessoa vai de cadeira de roda e sai andando. Então, é muito maior, né? Quando a gente fala assim, eu vou abençoar, eu quero me colocar num lugar diante de Deus que Ele possa me usar, tanto para eu ser abençoada, quanto para eu abençoar. Então a gente tem que buscar esse lugar de ser bênção na vida do outro, né? Sirlene, Fernando, Dani, vocês querem falar a respeito do dom de cura? Eu quero, por favor, contradizer aquelas pessoas que dizem que o dom de cura cessou, né? São chamados de cessacionistas, que entendem que alguns dons de sinais cessaram, e a gente sabe que o dom de cura, ele está aí. Nós devemos orar pelos nossos irmãos, devemos ter fé sim que eles vão ser curados. Também nós temos que pedir muito a Deus, né, sabedoria, porque através da cura muitas pessoas se convertem por esse testemunho, e isso é muito importante a gente destacar, né, o que a gente vê tantas pessoas, né, sendo curadas, e através desse objetivo da cura vem o que? Conversão, né, porque o Espírito ele não trabalha em vão, né, ele está ali então para fazer a obra. Hoje o nosso papel, né, é evangelizar. E a cura também vem nesse sentido, né? Que através da cura, pessoas vão ver que Deus está agindo, que Deus está trabalhando e vão se convertendo, né? É uma bênção. Amém. E é isso mesmo, queridos, porque, por exemplo, a gente vai encontrar alguém, vai fazer uma visita. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu: nossa, eu me senti tão bem quando você orou por mim, eu me senti tão bem quando você conversou comigo. Então, assim, o que é de fato esse sentir tão bem? A gente diminui tanto a ação de Deus na vida da gente, queridos. E a gente às vezes olha aquilo, mas só se sentiu bem. Não, queridos. O Senhor mudou algo ali naquela mente, naquele coração. O trabalho ali começou a ser feito. Então, vamos procurar valorizar mais e vamos buscar mais isso para a nossa vida. Porque quem não precisa de oração? Quem não precisa de um irmão orando por ele? Né? E nós precisamos, como o Paulo fala, precisamos exercitar. Exercitar quer dizer fazer com frequência. Então, orar com frequência pela cura. Qual é? O que o irmão não precisa? Orar com fé, né, Adri? Acreditando que a sua oração, né, a oração do justo tem muita eficácia. Exatamente, porque se eu não tiver fé, lembra, primeiro o amor, a fé, e aí depois a gente fala dos dons, né? Sirlene, quer colocar alguma coisa? Não, você fechou bem. Eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo e com você. A gente estava no WhatsApp, lembra que a gente estava tendo uma conversa, e eu falei que eu estava com muita dor de cabeça. Aí você falou assim: eu vou orar. E depois daquela conversa, a gente terminou a conversa, tudo, e a dor de cabeça passou, e depois eu até comentei com você que havia passado. E você disse que eu ia melhorar. Então, assim, realmente, às vezes a gente perde, o que você falou, de orar pela situação que a pessoa está passando, né, vivenciando. E a gente esquece de orar, às vezes, nem você falou, dá um conselho, mas não faz uma oração. Então, agora você falando, eu lembrei dessa situação. Você estava conversando e falou: eu vou orar, e depois a dor de cabeça passou. Então, realmente, Deus ele ouve, e só falta a gente fazer nossa parte, né? Só basta a gente fazer nossa parte. E é tão importante a gente conversar sobre essas coisas, porque às vezes a gente não dá o valor devido, né? Passa batido, a gente nem
pensei dessa forma, né? Então, curar é muito maior, vamos pensar assim, abrange muita coisa. Aí eu fiz a oração, né? Ela foi pra casa dela. Aí eu tava lá fazendo o almoço, mulher, graças a Deus, com a reza muito boa. Fiquei morta, assim. Tá pelo amor de Deus, ela fica assim, pela aí que acontece e tal. Hoje a sua fé me curou, né? Sem rezar, não tá certo. E eu já tava lembrando disso. Aí eu disse assim pra você, ela tá indo pra igreja. Eu disse, você teve fé em Jesus? Pois pronto, meu filho curou. Foi a fé, não foi eu. Eu sou de Deus para me curar. Graças a Deus, é tudo pelo Pai, né? Aí Tudo vem dele. aí minha irmã falou que ela está em paz hoje, né? A igreja evangélica. Ela fez um negócio de doença. E fica por esse tipo de dor de cabeça, que vai no lugar calmo. Onde você vai buscar Deus, vai Jesus, você está indo para ela. Eu fui cura com ela, sim. Eu fico bem dela. Ele me escrava, ela está uma bênção. Graças a Deus. E é para isso que a gente está aqui, né? Nós somos proclamadores do reino de Deus, né? Nós somos sacerdócio santo. Então, essa é a nossa missão. Agora, como que nós vamos falar de um reino que a gente acredita mais ou menos? Ou vai, assim, eu vou orar, não sei se vai dar muito certo não, tá? Eu vou orar e está na mão de Deus e Ele vai fazer o melhor. E ponto. Acreditar que o Senhor é Deus. A gente tem agora o dom de línguas, né? Então, 1 Coríntios 12, 10 diz o seguinte: há outros operações de milagre, há outros profecias, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas, há outro capacidade para interpretá-las. E a gente sabe, né, queridos, a nossa intenção aqui não é gerar nenhum debate, nenhuma confusão, nada disso, mas a gente sabe que dentre os dons é um dom que é muito falado, né? Eu acho que se brincar é o dom que é até mais falado e tem, dentro das denominações, pontos de vista diferentes, né? E agora o importante, queridos, é a gente entender uma coisa: todos os dons, todos, eles servem para suprir a igreja. É um armário de bênçãos que a gente tem na igreja. E se não for para abençoar, vem de Deus, alguma coisa está errada, né? Então, falar em línguas, quando a gente olha aqui para a revista, ela diz assim, ó: consideremos que esse dom é a capacidade especial concedida por Deus para falar uma língua diferente do habitual. Aqui a gente está vendo que o autor da revista, ele coloca bem que língua é essa? Idioma. É isso que ele está falando aqui, tá? No Novo Testamento, podemos observar que existem duas práticas, duas formas da prática desse dom. Aí ele cita aqui, o dia de Pentecostes, os crentes se expressaram em outra língua. Então, quando a gente pensa em Pentecostes, o que aconteceu ali, queridos? Que língua ali estava sendo falada? Era uma língua que, eu até anotei o nome para não falar errado, inteligível, que é aquela que quem fala não entende, quem ouve também não entende, ou é uma língua idiomática e está se relacionada a idioma? Eu falo português, o Fernando inglês. A gente está no mesmo ambiente, né? E aí, pelo dom de línguas, eu consigo falar com o Fernando de modo que ele entenda a palavra de Deus. É isso que aconteceu no Pentecostes, né? Então a gente tem ali o trabalho do Senhor na questão de ter pessoas de várias regiões, e quando a gente vai para o texto, a gente vê lá, né, judeus de vários lugares que estavam reunidos, porque a gente já aprendeu que nessas festas era uma obrigação da lei que os judeus estivessem ali. Então eles vinham de outros países, inclusive. Então você tinha dialeto, idioma,
E de repente aqueles 120 que receberam este dom, eles saem e eles conseguem comunicar a palavra de Deus nos mais diversos idiomas, né? Aí aqui, ó, continuando a leitura. Já na cidade de Corinto, vemos que os crentes com esse dom falavam em línguas estranhas, que nos parece que não eram conhecidas por nenhum povo, tribo no mundo. Por essa razão, nesse segundo caso, Paulo exortava para que houvesse um intérprete. Agora, Fernando, por favor, pode vir, que você pensa que você é escapar do pai. Que isso? Está tudo aqui para você. Conte-nos mais sobre isso. Isso é uma novidade para mim, gente. Bom, irmãos, falar do dom de línguas é um assunto polêmico, né? Muitas igrejas se divergem de alguns pontos, mas o que a palavra de Deus ela diz? Por exemplo, quando há então esse dom manifestado no culto, na igreja, o Espírito Santo que deu este dom, ele também colocou regras para ser seguidas. Então a gente tem que respeitar as regras que estão dentro da Bíblia, né? Então, por exemplo, o dom de línguas, a palavra diz que no máximo 2 ou 3, e que haja um intérprete. E esses 3, cada um fale de uma maneira esperando o outro terminar. Então, quer dizer, não são um grupo, não é toda a igreja falando em línguas, porque Paulo diz que se vier um descrente, vai parecer que somos loucos, porque ninguém vai entender. Ele coloca desta maneira, né? E se vier um descrente, o que o descrente vai pensar? Vão pensar que nós somos loucos. Então, se há 2 ou 3, no máximo, que falam língua, ele só pode falar se tiver um intérprete para interpretar o que? Uma profecia? Não, a oração. Porque o dom de línguas é orar a Deus, é uma edificação pessoal. E se for edificar a igreja como um todo, é preciso ter um intérprete para que todos entendam então aquilo que está se dizendo na oração. É dessa forma que a gente entende as regras a ser seguidas. Então não é toda a igreja, né, são no máximo 2 ou 3, como Paulo coloca, que haja um intérprete, ele vai interpretar o quê? Aquilo que está sendo ali, a oração que está sendo a Deus, né? E ele coloca também, Paulo fala, porque a língua, ela não é algo que seja profético, não vai trazer algo que além do que já está na Bíblia. A Bíblia, ela já foi selada, ela está fechada. Não há profecias após a Bíblia. Ela se fechou em João ali, quando escreveu o Apocalipse, né, dado pelo Senhor Jesus a João, ali a revelação se completou. Não há mais nada a ser acrescentado. Então, quando os irmãos ouvirem alguém falando em línguas e alguém dizendo algo profético, que vai acontecer algo além do que está aqui, irmãos, duvide disso, porque a palavra não diz isso. Quem ora em língua, ele está orando a Deus e ele está edificando a si mesmo. Agora tem o seguinte, também a Bíblia coloca o profeta. O que é o profeta hoje? O profeta é aquele pessoa que abre a Bíblia e ele fala então daqueles textos que estão na Bíblia. Ele vai nos explicar, nos orientar, exortar, consolar através da palavra de Deus, né? Ele vai ali colocar para a gente então aquele ensinamento da palavra. Então, dentro da palavra, ele não vai trazer algo novo. E a Bíblia diz que quando o profeta está falando, quem ora em línguas, fique calado, porque neste momento ele é mais importante. Por quê? Porque ele está edificando a igreja toda. E se você falar em línguas, você está edificando a si mesmo. Então, quer dizer, também há uma ordem no culto aqui. Porque orar em línguas é edificação pessoal. Você está na sua casa, você está orando em línguas, você está edificando e falando com Deus. E Paulo fala, o que é mais importante? O profeta, que no caso é o pastor que está trazendo a mensagem, ou um irmão aqui que está trazendo a mensagem. Por que ele é mais importante, então, que Paulo coloca, né, do que aquele que fala em línguas? Porque então ele está falando a homens, e quem ora em línguas está falando a Deus.
Então ele coloca isso em Hebreus, né? É porque eu não preparei. Não, em Hebreus, eu não sei se é 2, verso 1 ou 2, ou Hebreus 1, que fala que o profeta, então, ali, quem está trazendo a mensagem bíblica é mais importante, porque o dom de línguas, então, ele coloca. E também outra questão que eu coloco para os irmãos, não são línguas de anjo, porque quando Paulo, então, está falando, além que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, ele não está falando que dons de línguas, no caso aqui são, eu não sei a palavra que é difícil, glossolalia, né? Isso, a palavra, né? Eu falo línguas estranhas porque é o comum. Então Paulo fala que, se eu falasse língua de anjos, né? Se eu não tivesse amor, nada seria. Só que ele tem um texto que ele diz assim: eu falo mais línguas estranhas do que vocês. Então Paulo coloca o quê? São línguas estranhas, mas não são línguas de anjo. Porque embora que ele falasse, ele não fala língua de anjo. Então ele está nos esclarecendo que também essa questão de língua de anjos não se cabe aí. Não é um conceito correto. Né? Então é isso, né? Quando a gente está estudando a revista, a gente estava entendendo qual é o objetivo dos dons. E tem pessoas que têm uma linha, irmãos, porque é preciso colocar outra linha também, né? Só no caso de esclarecimento, que aí fica com os irmãos, né? Que os dons se cessariam quando aquilo que era perfeito viesse. Eu entendo que é o Senhor Jesus. Tem um grupo de pessoas que entende que é o cânon, a Bíblia fechada. Aí eu não tenho esse conhecimento para trazer, só estou trazendo essa informação. Né? Eu entendo que seja o que é perfeito o Senhor Jesus. Eu acredito que seja o Senhor Jesus, porque ali fala para a ciência também vai cessar, e a ciência ainda não cessou. Sim. Então, se fosse a Bíblia ali, já teria a ciência cessada. Então, quer dizer, ainda está atuante, né? O dom de línguas está atuante, mas o que a gente precisa ter cuidado e perceber? Vamos supor que nós vemos, eu não quero trazer uma polêmica, mas só para a gente entender a situação. Se sair uma pessoa aqui correndo, sobe naquela pilastra de concreto e começa a bater a cabeça aquilo ali, no que aquilo glorifica a Deus, edifica a pessoa ou faz a igreja crescer? Em nada. Então nós precisamos ter discernimento para entender o que vem de Deus e o que não vem. Então certas situações que saíram do controle, saíram do entendimento da palavra de Deus, a gente tem que sim julgar não a pessoa, mas o que está sendo feito. A base do que? Da palavra de Deus. O mesmo Espírito que deu os dons é o mesmo que colocou as regras. E aí a gente vai buscar na Bíblia essas regras para a gente ver, isso está certo, isso aqui não condiz com o que a palavra diz. Então a gente tem que pedir discernimento para Deus em oração, para a gente não comprar essas situações, às vezes até bizarras, que acontecem. Né? Que nem Paulo falou, tudo é com ordem e decência. Né? Se é 2, no máximo 3, que haja um intérprete. Não é a igreja toda. Não, eu só ia repetir o que eu já falei. No irmão fala exatamente como 3 pessoas falando em línguas, uma pessoa vai interpretar. Literalmente interpretar. Isso, é como assim, vamos aqui colocar, né, irmão? Vamos supor que nós estamos aqui no momento de oração, a igreja está no momento de oração. Aí um irmão vai falar em língua. O mesmo Espírito que capacitou aquele irmão a orar em línguas, vai capacitar o irmão, ele vai ter o dom ali de interpretar aquela oração. E aí, assim que ele terminar, o outro e no máximo o outro. São 3 colocados a regra aqui, né? Para a gente ficar dentro da Bíblia. Então, aquele irmão que interpreta, ele vai interpretar a oração daquele irmão que está falando em língua. Então, a igreja vai ser edificada porque todos nós vamos entender o que o irmão está falando em oração. Aí, Paulo coloca um ponto aqui. Se esse irmão que fala em línguas, né, ele for falar em línguas, mas não tiver um intérprete, o que ele deve fazer? Ficar calado. Então é um conjunto de regras a ser seguidas.
né? Assim, a gente vê aí, às vezes, sei lá, quem vai na missão na palavra, não quer que seja ali na missão, né? Aí no final ele fala uma frase lá, e me entende, assim, pra mim, assim, não vejo bons olhos. Te edificou, né? A pergunta é, te edificou? Eu não sei se de fato ele está falando de mim ou não sei. Mas para mim parece como se eu inventasse uma palavra e falasse. Eu não sei. Mas quando a gente conversa sobre isso e a gente entende que o próprio Espírito deixou as regras, aí a gente já fala, então, isso aqui não está bem legal, isso aqui não está. A gente consegue identificar E se aí está a gente dentro das regras. tem o discernimento, né? Porque é para edificar a igreja. Então você vai trazer bagunça, confusão, e você está ouvindo aquilo e aquilo te diz o quê? E uma coisa que foi falada aqui que é muito importante, e está em 1 Coríntios 14, eu acho que a partir do versículo 21, a profecia é mais importante que as línguas. Às vezes o pregador está pregando e a igreja às vezes está se manifestando e está atrapalhando a pregação. Então você não tem edificação nem de lá nem daqui. Então é claro. Fugiu da regra. Fugiu da regra. Então qual o momento de que o Espírito vai trabalhar em línguas, se for para acontecer isso? No momento da oração. Agora, se a oração do meu irmão não me edifica, qual o objetivo? Quem diz que é para ficar calado, porque se não tem um intérprete, está edificando a si mesmo e não está edificando a igreja. Por isso que aquele que traz a mensagem, ele é mais importante naquele momento, né? Porque ele está aqui, então, com a igreja como um todo. Agora, você na sua casa, orando a Deus, e ali, então, o Espírito te capacita, você buscou os melhores dons, você está falando em línguas, você está edificando assim e falando com Deus. Por isso que há um objetivo. Qual é o objetivo dos dons de língua? Edificação pessoal. Então, a gente seguindo essas regras que estão estabelecidas e claras na Bíblia, não há problema nenhum. Não vai haver desordem na hora do culto. Né? Já pensou se um irmão ali está falando, o outro está falando, a igreja toda, e aí quem está, que nem o irmão Sérgio colocou, eu não estou entendendo, né? No que isso me edificou. Então, e só para repetir novamente, as línguas estranhas, né, colocando esse termo, ela não é uma profecia. Não é uma profecia. Então, irmão, o que acontece? Alguns anos atrás, antes de eu aceitar Jesus, eu participava de algumas igrejas evangélicas. E assim, acontecia muito isso. E eu me sentia incomodada, porque eu não entendia nada. Trazia confusão, né? Era confusão, era aquele barulho. Eu não conseguia entender. Né? E eu até, depois passei que eu até me perguntei várias vezes. Agora eu estou começando a entender, né? Porque senão não adianta, vai ter aquela bagunça na igreja, você está lá e você não entende nada, e fica até constrangedor, né? Vai direto, pertinho. Eu só vou ler esse trechinho para vocês entenderem o que o irmão Fernando está falando aqui. É o 1 Coríntios 14, 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. O que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Então assim, até cantar, se você for cantar, você vai ter que cantar prestando atenção, senão é a mesma coisa. Então a intenção de orar é que haja um benefício para a igreja. Então, se não existe, você pode até fazer isso na sua casa, mas né, vai ser só para você, mas... Então, é que a gente viu, né? Há um objetivo claro, né? Edificação da igreja, glorificar a Deus para o crescimento da igreja. Então, nada é aleatório, o Espírito Santo não faz nada sem um objetivo, sem um propósito, não é verdade? Então, a gente está dentro de um propósito. Se a gente organizar isso, Dani? Assim, em 3 pontos que a gente precisa separar. Esse negócio de dom de línguas começou após o Pentecoste, antes disso não existia isso. Não. Então, assim, a gente precisa entender uma coisa, o contexto da época
quem dominava o mundo, né, como Paulo, era Roma. Então, quando Roma escraviza os povos, obrigatoriamente o povo é obrigado a falar o grego. O povo é obrigado a falar a língua que eles falam. Só que existiam os povos que não eram escravizados. Eu não estou falando que Paulo está falando do idioma grego, mas a gente não sabe o contexto, a gente não tem isso na história. Então, isso é um primeiro ponto. A gente tem que entender se Paulo está falando de línguas estranhas, porque até onde eu sei, Paulo é o único que cita isso ali na Bíblia, no contexto da Bíblia. Jesus nunca falou sobre isso, né? E outros dois contextos que é muito importante é que essa questão de línguas começa a vir. Eu interpreto que Paulo já está vendo uma coisa que ia acontecer anos depois. Paulo foi um profeta. Previu, né? Porque em 1906, nos Estados Unidos, teve o boom do pentecostalismo. Então surgiu uma rua chamada Azusa. Então, só que a gente tem que entender que Paulo também cita uma coisa para a gente. Ele fala que a gente deveria ter amor. Quando a pessoa está se enche do Espírito Santo, pelo menos nem todo mundo vai poder saber o que é se encher do Espírito Santo. Então a pessoa, às vezes, ela vai ter algumas atitudes que pode parecer que não edifica, mas você não sabe que você não está dentro da pessoa. Então a gente não pode julgar uma pessoa que às vezes você vê ela tendo alguma atitude, claro que você vai saber interpretar se a pessoa está sendo um cristão, está cheio do Espírito Santo ou não. Se você está perto da pessoa, você sente aquilo ali. O ambiente te incomoda. Eu já estive em igrejas pentecostais que não fizeram nada na minha vida, não mudaram. Mas eu já estive em lugares que eu sentia a presença de Deus. As pessoas falavam. Então, a pessoa, quando ela se enche do Espírito Santo, você não pode definir e adjetivar se o que ela está sentindo é verdade ou não. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem a nossa denominação, a gente tem os nossos dogmas, a gente tem aquilo que a gente acredita, que a gente entende como cristianismo, como a gente deve seguir a ordem doutrinária da Batista, mas a gente não pode também levar para o outro lado e querer simplesmente apontar, falar tudo que eu vejo ali está errado. Então Paulo ele pensou nessas duas coisas, porque senão eu não queria falar do amor. Porque no final isso não vai mudar aquilo que a gente acredita. Jesus morreu pela gente. Entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem que tentar sempre procurar, e você vai procurar e você vai ver que tem teólogos que interpretam esse dom divino de uma forma, interpretam esse dom divino de outra forma, encontram na história coisas, evidências que dizem uma coisa, que dizem outras, mas no final é sempre tentar. Eu acho que eu gosto de Paulo porque Paulo ele sempre faz um paradoxo, ou seja, ele sempre cria duas verdades, mas no final ele fala o amor é importante. Então ele sempre leva para dois lados, mas ele sempre quer apontar para o amor. O amor que ele fala é o amor de Cristo. Então eu acho que isso é que a gente tem que ter mais cuidado, porque eu vejo que às vezes a gente se diverge de algumas religiões, não só a batista, mas a presbiteriana, a metodista, né? Eu acho que esse é um ponto importante, é uma coisa que às vezes eu percebo que a gente erra na mão. A gente tem que tomar cuidado. Mas no caso né, dos dons que a gente está falando, é uma evidência que acontece na igreja de Corinto. Né? Paulo está falando de um dom que sim, ele era exercido na igreja de Corinto e ele coloca as regras. Então a gente não pode falar assim, isso já não existe mais. Tem outra questão, irmãos, que é colocada também nas igrejas, que é o seguinte: as igrejas têm esse dom para chamar de seu. Aí as pessoas meio que acabam colocando esse dom superior a todos, e toda a igreja tem que ser batizada no segundo batismo com essa evidência. E isso não é bíblico, porque o Espírito Santo distribui os dons a como Deus provê, como Deus entende a necessidade da igreja. Então não é todo mundo, cada um tem o seu dom, não é todos que vão ter o mesmo dom. Então a gente também tem que ter cuidado com essa questão de que às vezes por uma emoção ou por uma forçação a pessoa acaba, né? Então é uma questão meio polêmica, mas eu quero falar que não, cada um tem o seu dom. Então se você tem o dom, né, aquele que Deus te deu, você vai exercitar aquele dom. E nem sempre o dom que você tem é o seu irmão não tem, né? Uma explicação que o meu professor deu na seminário é que, lembrando que ali a Bíblia não
Não tinha o Novo Testamento ali. Então, realmente, as pessoas participavam mais, e aí por isso que fala, julgue se é ou se não é. Entendeu? Então, assim, as pessoas participavam mais. Hoje não, hoje já está fechado, o pastor tem a questão de ali, tem que passar para nós, né? O texto em Hebreus também diz muito isso, né? Que Deus, ali naquele momento ali da igreja primitiva, que tudo estava começando, era necessário, então, digamos assim, uma expansão dos sinais, para que ficasse evidenciado através dos apóstolos, né? Que Deus estava trabalhando ali, que era Deus mesmo, né? a validação, a palavra certa é essa, validação. Então era muito necessário naquela época que isso fosse de uma forma extremamente feita. Né? Por isso a necessidade das pessoas entenderem o que se estava falando, senão Sim. virava confusão. Agora eu acho que eu... Obrigada, querido. Poxa, não estava esperando, gente. E a palavra do Dani muito relevante, porque o que a gente tem que tomar cuidado ao mesmo tempo que a gente estuda, para a gente não se tornar aquele que aponta o dedo, né? Por isso tem as regras, Por né? isso tem as regras. Então o objetivo aqui é lógico, Cris. Se a gente fosse abrir a discussão, né? Tem a linha que acredita que é só língua de idioma, tem a linha que acredita que é só língua estranha no sentido de inteligível, e tem a linha que acredita que é a união dos dois. Então, a ideia não é, a gente nem tem tempo para isso, e a gente precisaria de uma pessoa com muito mais conhecimento para entrar na profundidade. É um assunto muito difícil. O que a gente está dizendo aqui, aproveitando o que a revista fala, só para encerrar essa questão de língua, é que a gente tem ali aquele momento da festa de Pentecostes, que depois a gente vê também o Pentecostes para o gentil, que foi Pedro ali com Cornélio, que aconteceu a mesma coisa, né? Porque muitos idiomas diferentes e precisava ser falada a palavra do Senhor. E a gente tem essa outra questão, né, de Paulo dando as orientações. Então vai falar, tem um momento e é para que todos sejam edificados, se for na igreja. Então a gente fecha aqui esse tópico, tá bom? Aí a gente vai para o dom de milagres. Essa também é uma capacidade especial dada pelo Senhor a alguns crentes para realizar feitos sobrenaturais. Então, se a gente fosse pensar na Bíblia, a Bíblia tem pessoas que fizeram feitos sobrenaturais. O que Moisés fez com o seu cajado quando bateu no Mar Vermelho, né? O que aconteceu? O mar abriu, né? Isso foi obra de Moisés, um cara forte, né? Não, obra de Deus, milagre dele, né? Quando a gente vê Josué orando para parar o sol, para dar tempo deles reagirem ali e ganhar a luta, eles estavam ali numa batalha. Então imagina, queridos, parar o sol por uma oração, milagre. Quando a gente vê acho que está aqui, cadê o nome do rei? O rei que viveu mais 15 anos. Ezequias. O rei Ezequias, né? Então quando o profeta Elias foi falar com ele, foi Elias? Não, acho que não foi Elias, não, acho que foi Isaías. Eu vou ver direitinho para não falar besteira. Vamos lá, 1 Reis. Então a gente vê ali um rei que estava no seu leito de morte e ele orou a Deus, ele chorou e o Senhor acrescentou mais 15 anos à vida dele. Falou para ele, põe em ordem a tua casa. Né? Então a gente vê o que? Milagres. Deus não pode fazer milagres? Pode. Deus faz o que ele quiser, é Deus. Quando a gente vê a igreja orando, Pedro está preso, Atos 12, a igreja orando, o que acontece com Pedro? Né? Ele é liberto, né? E as correntes se abrem, ele não vai lá bater na casa dos irmãos, a irmãzinha que abre a porta, não acredita, volta para trás e fica, não sabe, mas como que ele pode estar aqui? E eles estavam orando, né? Eles estavam orando. Quando ele bateu na porta, eles estavam orando por ele. Exatamente. Né? Há muito tempo atrás eu ouvi um relato, foi um testemunho
filha do pastor tinha se desviado da igreja. E ela tinha se envolvido com coisas muito sérias. Eu não lembro direito a história, mas assim por cima. E a família do pastor estava arrasada, claro, a igreja muito triste. Era uma moça na casa dos seus 20 e poucos anos. Até um dia uma irmãzinha falou ao pastor, a gente não levantou, a gente orou individualmente por ela e tudo, mas nós não levantamos um clamor por ela. Pois é, depois daquela oração, uns dias depois a menina voltou para casa. Então a gente dá pouco valor naquilo que Deus faz por nós e através de nós. Então para Deus não há impossível. A conclusão, ela diz assim, ó. Rodrigo, só na questão do milagre, quando a gente vai se aprofundar, a gente só tem que separar um pouquinho a questão da cura do milagre, né? Ah, sim, verdade. A gente tem que separar, porque milagre já também envolve a natureza, como você falou, o sol parar, né? Então o milagre ali, ele vem de Deus, não é como separar essa questão da cura com o milagre. Isso, eu acho que a gente pode ter na cabeça, para em momentos de algum tipo de confusão, a gente pensar mesmo, o mar vermelho se abriu, o sol parou, então milagres, né? Envolve. A gente pode pegar até 3 adventos aí, né? Moisés e Josué, né? Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos, né? Foram grandes milagres ali que foram feitos de várias maneiras. E tem o 4º advento também que está por vir, que a gente vê no Apocalipse, né? Pois é, a gente vê Jesus, qual o primeiro milagre que ele fez? Ele transformou Água em vinho. água em vinho. O Senhor Jesus andou sobre as águas, né? Isso, verdade. E também Pedro foi andar, mas o medo não deixou ele prosseguir. Cadê a fé, irmã? Cadê a fé? Milagres que envolvem a natureza, né? Envolve a natureza. Verdade. E aí aqui na conclusão, finalmente eu vou terminar uma aula no horário, eu não estou nem acreditando. Participação especial dos irmãos, eu não dou mais aula sozinha. Somos submissos e inteiramente confiantes no Senhor para que Ele nos conceda poder para realizar sinais? Vai a pergunta, se o Senhor nos desse esse dom sem medida, esses dons de sinais, então cura, milagres e dom de línguas, a gente está pronto para ser submisso a Deus para exercitar esses dons na nossa vida, sinceramente? Você virar para a montanha e falar, sai daqui, vai para lá? Você tem mentalidade, capacidade de lidar com isso? Não vai subir para a cabeça. Ou você vai cair, ser o primeiro a cair morto, né? Não, aí sabe o que eu lembrei? Eu não sei se os irmãos assistiram aquele filme lá que o rapaz fica no lugar de Deus, eu esqueci o nome lá. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Jim Carrey, né? Jim Carrey, Todo-Poderoso. As orações chegando no ouvido dele, ele querendo desligar para não ouvir as pessoas pedindo. Puxava a boca para a mulher, voltar para ele. Então, assim, nós temos condições, estamos nos preparando para aquilo que Deus tem para nós. Porque o Senhor falou, com zelo busque os melhores dons. Sabendo que o amor é o dom supremo. Sabendo que a gente tem que ter fé. Sabendo que a gente tem que considerar o outro. Não a partir de hoje a gente vai passar nas igrejas e ver alguém fazendo alguma coisa e já vai apontar o dedo. Eu sou certo, aquilo está errado. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? E entender que a gente não é nada, né? Quando fala assim, somos submissos inteiramente à vontade de Deus, já é um tapa na gente, né? Temos considerado as determinações bíblicas que devem acompanhar o exercício dos dons e sinais? Uma coisa que sempre fica muito forte para mim, Marta e Maria. Eu tenho uma tendência a ser Marta. Se eu não tomar cuidado, pouca oração, pouca leitura bíblica e muito serviço. Não é isso que Deus quer. Maria escolheu a melhor parte. Sem disciplina espiritual, a nossa vida de crente em Cristo não evolui. Não adianta, eu posso vir para a igreja, limpar tudo, fazer tudo. Os irmãos olharem e falar, nossa, a Adriana é uma bênção. Então, mas e aí, será que existe na Adriana disciplina espiritual? Ou será que aquilo é só ali um executar? Né? Então, a gente tem que olhar para a gente tem que pensar como a gente está cumprindo a nossa vida cristã.
pensemos como João Batista, que o Senhor deve crescer e nós devemos diminuir, porque se não houver esse sentimento, né, fica muito complicado, né? E 10 para as 11 da manhã, e a gente encerra. Eu estou orgulhoso de você. Obrigada, querido, meu coração está feliz. E Sirene, ora para a gente encerrar. Pai querido, amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, na tua casa, na tua presença, Senhor. Obrigado,